Olá, moçada, tudo bem? Bom, aqui professor Mitsu, vou falar com vocês agora sobre os elementos de um crime, né? Alguns chamam de árvore do crime, elementos do crime, elementos constitutivos de um crime. Bom, nós temos duas teorias, a teoria bipartida e a teoria tripartida. A teoria bipartida, ela fala que para que haja um crime tem que ter dois elementos, somente um fato típico e a ilicitude. Para a teoria bipartida, a culpabilidade é somente um preceito para a aplicação de pena para os imputáveis ou semi-imputáveis sem periculosidade e aplicação de uma medida de segurança para os inimputáveis ou semi-imputáveis com periculosidade. Então, a corrente bipartida, a teoria bipartida, ela fala que crime é somente um fato típico ilícito e a culpabilidade é somente para aplicação de pena ou medida de segurança. Bom, essa é a teoria bipartida. Uma teoria que já foi ventilada há muito tempo, só que hoje não é bem aceita, né? Vamos dar um exemplo de por que ela não pode ser bem aceita. Um gerente de um banco, em que ele, ao sair do banco, ele é capturado por marginais, por criminosos, que fazem com que ele abra a agência do banco e exige com que ele coloque a sua digital para abrir o cofre. E lá, né, os criminosos subtraem todos os valores que estão no cofre. Veja bem, o artigo 29 ele fala que todos que concorrem para a prática de um crime, por ele devem responder. O gerente do banco, ele concorreu, porque foi ele que abriu o cofre do banco, o cofre, né, do banco. Então ele concorreu. Então, nesse aspecto, de acordo com o artigo 29, esse gerente do banco, ele cometeu um fato típico e ilícito, né? Então, de acordo com a teoria bipartida, ele deve ser punido por este crime, porque ele cometeu um fato típico e ilícito. E aí ele deve ser aplicado uma pena ou medida de segurança. Essa é a teoria bipartida. Só que veja bem, um dos elementos da culpabilidade é a exigibilidade de conduta diversa, né? Para ele era exigido uma conduta diversa? Né? Não. Para ele era inexigível, não tinha como exigir dele uma outra conduta, ele poderia morrer se ele não abrisse a agência do banco. Vamos supor que os criminosos estivessem com a sua esposa, seus filhos, né, lá na casa dele, em poder e falando que ia matar. Então, veja bem, era inexigível dele uma conduta diferente da que ele teve. Mas por quê? Porque existia uma coação. E essa coação não foi moral, não foi física, foi moral. É uma coação moral irresistível. Então, veja bem, a coação moral irresistível, ela exclui a exigibilidade de conduta diversa, que exclui a culpabilidade. Excluindo a culpabilidade, que, de acordo com a teoria tripartida, é um dos elementos do crime. A teoria tripartida fala que o elemento do crime tem que ser tido por três elementos: um fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Então, de acordo com a teoria tripartida, a culpabilidade ela é um elemento do crime. A coação moral irresistível ela exclui a exigibilidade de conduta diversa, que exclui a culpabilidade. Excluindo a culpabilidade, exclui o crime. Então, a teoria tripartida ela tem uma lógica maior e ela não tem uma lacuna jurídica como deixa a teoria bipartida. Então, em relação aos elementos do crime, são três elementos do crime, vão seguir a teoria tripartida. Elemento do crime ele é composto por fato típico, ilicitude e culpabilidade. São três elementos que são cumulativos, tá? Bom, são três elementos cumulativos, vimos que de acordo com a teoria tripartida. Primeiro elemento do crime é o fato típico. O fato típico, ele se divide em quatro elementos que são cumulativos. Quais são esses elementos cumulativos? O primeiro é a conduta, né? A pessoa tem a conduta de atirar em alguém, é uma conduta, né? Segundo elemento, o resultado, né? Atirar em alguém gerando a morte dessa pessoa. Veja bem, o terceiro elemento é o nexo de causalidade. O que é o nexo de causalidade? É o nexo causal entre a conduta e o resultado. Exemplo, a pessoa atirou em alguém. Este alguém morre. E ele morre em razão dos tiros. Porque se ele não morre em razão dos tiros, não há nexo de causalidade. Aí vem as concausas, né? Que pode excluir o nexo de causalidade ou pode dar um nexo de causalidade relativo ou absoluto. Mas, né, para que haja um elemento do crime tem que ter nexo de causalidade. Primeiro elemento do fato típico, conduta. Segundo elemento, resultado. Terceiro elemento, nexo de causalidade. O quarto elemento é a tipicidade. A tipicidade se divide em duas tipicidades: tipicidade formal e tipicidade material.
né? Tem a tipicidade conglobante também, né? Que faz parte da tipicidade. Bom, então, o fato típico ele tem que ter esses 4 elementos: conduta, nexo de causalidade, resultado e tipicidade, que se divide em formal e material. Esses são os elementos do fato típico, né? Segundo elemento é a ilicitude. Veja bem, a ilicitude, né, é a antinormatividade, é o que é contrário à norma penal, que é contrário à lei. Então, tudo que for contrário à lei é ilicitude. Só que existem as excludentes de ilicitude, que está no artigo 23 do Código Penal. Essas excludentes de ilicitude são 4. Se houver uma dessas 4 excludentes de ilicitude, exclui a ilicitude, que exclui o crime. Não existe o crime. Exemplo, estado de necessidade. Segundo exemplo, estrito cumprimento de um dever legal. Terceiro exemplo, exercício regular de um direito. E quarto e último exemplo, a legítima defesa. Então, são 4 excludentes de ilicitude, em que pode excluir a ilicitude. Excluindo a ilicitude, exclui o crime, isentando de pena. Terceiro elemento do crime chama-se culpabilidade. Como já falamos, né? De acordo com a teoria tripartida, a culpabilidade ela é um elemento constitutivo do crime, tá? Um elemento essencial para o crime. A culpabilidade se divide em 3 elementos que são cumulativos. Primeiro, imputabilidade. Por isso que a inimputabilidade exclui a culpabilidade. Um exemplo da inimputabilidade é a inimputabilidade pela menoridade. Por isso que o menor ele não pratica crime. Por quê? Porque ele é inimputável pela menoridade. Então o menor ele não pratica crime, ele pratica um ato infracional e ele será punido nos termos, né, da sanção que está lá no ECA. Internação, advertência, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida e a pior delas, a internação, né? Que é a pior, que muito se parece, né, com uma prisão, mas não é uma prisão porque está lá no ECA. Bom, primeiro elemento da culpabilidade é a imputabilidade. Segundo elemento da culpabilidade, a exigibilidade de conduta diversa. Se for exigido, né, do agente uma conduta diversa, se fosse exigido dele uma conduta diversa, aí sim tem o segundo elemento da culpabilidade. Agora, se não for exigido dele uma conduta diversa, que no exemplo lá do gerente do banco, se for inexigível uma conduta diversa, exclui a culpabilidade, exclui o crime. Terceiro elemento do crime é a potencial consciência da ilicitude. A potencial consciência da ilicitude é aquele réu, aquele agente, ele saber que o que ele cometeu é um crime. Ele tem que saber o teor criminoso. Poucas pessoas não saberiam que matar alguém é crime, né? Poucas pessoas. Só que existem vários outros crimes e principalmente as contravenções penais em que o agente ele pode não ter conhecimento, né? Se ele não tiver conhecimento, ele não tem a potencial consciência da ilicitude do fato que ele cometeu. Se ele não tem essa potencial consciência da ilicitude, exclui a culpabilidade, exclui o crime. Um exemplo de que possa excluir a potencial consciência da ilicitude é o erro de proibição, quando ele é inevitável. Se o erro de proibição for inevitável, ele exclui a potencial consciência da ilicitude. Exemplo, um boliviano que ele vem da Bolívia, chega ao Brasil e ele acende um cigarro de maconha. Ele lá, um boliviano que não sabe ler, que não tem conhecimento jurídico, que não tem acesso à informação, seja pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Google, não tem acesso à informação. E ele chega aqui no Brasil e acende um cachimbo da paz, acende um cigarro de maconha. Veja bem, ele não sabia que fumar maconha no Brasil era crime, porque lá na Bolívia é permitido. É permitido você fumar a maconha, é permitido você portar e possuir a droga para o consumo. No caso da maconha, possuir a droga para o consumo próprio. Ele pensava que aqui no Brasil era permitido também. Como ele não tem acesso à informação, isso para ele era inevitável, essa informação. Então, é um exemplo de excludente, né, em razão do erro de proibição, excludente da culpabilidade, em razão da potencial consciência da ilicitude. Bom, em relação à árvore do crime, os elementos do crime, espero ter ajudado vocês, né, o esclarecimento, principalmente a galera do Projeto Integrador, em que nós estudaremos tudo isso, faremos isso no artigo científico. Um abraço e fico disposto a responder o questionamento de vocês. Até mais, tchau, tchau.